Olá, alunos! Professora Gabi de Química para mais uma aula com vocês, tá bom? Hoje a aula, assunto isótopos, isóbaros e isótonos, tá legal? Vamos lá? Pessoal, para começar, a gente vai falar um pouquinho, definir para vocês o que são isótopos, isóbaros e isótonos, tá legal? Pensa no nome, tá certo? Olha só, acompanha comigo na tela aí. Tá vendo o prefixo iso aqui? O que iso significa? Igual, certo? O prefixo iso, pessoal, ele existe nos três. Isotopo, isobaro, isotono, né? Então, iso igual, tá legal? Volta lá pra tela, vamos lá. Isótopos. A gente tem um Pzinho aqui, a gente tem um A aqui e a gente tem um N aqui, certo? Então, vamos lembrar? Vocês lembram o que é o P? O que a gente usa para P? P, pessoal, prótons. A, número de massa. N, número de nêutrons, tá legal? Então, assim, ó, já sabemos que isotopo, isótopos, tá? São átomos que têm a mesma quantidade de prótons. Lembra do P, tá? Isóbaros tem o A igual, o número de massa igual. Então, são átomos que têm o mesmo número de massa, tranquilo? E isótonos são átomos que têm a mesma quantidade de nêutrons. Tranquilo até aqui? Pessoal, aí olha só, de cara tem um exemplo para vocês. E nesse exemplo, moçada, a gente tem aqui, ó, 3 átomos. A gente tem o hidrogênio chamado de prótio, hidrogênio leve, deutério, hidrogênio deutério ou hidrogênio trítio, tá? Qual a diferença entre eles, pessoal? É o seguinte, os 3 são átomos de hidrogênio, tá? Se são átomos de hidrogênio, o número atômico deles é pré-definido. Qual o número atômico do hidrogênio? 1. Gabi, eu tenho que saber de cor? Não, número atômico sempre será fornecido para você. Tá? Mas o número atômico do hidrogênio é 1. E todo átomo que tiver o número atômico 1 é hidrogênio, tranquilo? Então você vai olhar agora, ó, as 3 representações. Você tem hidrogênio 1,1, hidrogênio 1,2, hidrogênio 1,3. Acompanhou aí? Pessoal, o hidrogênio 1,1, vocês estão vendo que os 3, o número atômico que é o de baixo é o mesmo? Porque é a quantidade de prótons, mas olha o número de massa. Hidrogênio 1, hidrogênio 2, hidrogênio 3. Tá legal? Agora é o seguinte, ó. Queria comentar com vocês que existe uma coisa importante com os isótopos, tá bom? Quando a gente fala dos isótopos, tem aí o hidrogênio 1, 2 e 3, não é isso? A gente pode falar de 2 maneiras. A gente pode falar assim, ó, o isótopo 1 do hidrogênio ou o isótopo 2 do hidrogênio, tá? A gente fala o número de massa. Por quê, Gabi? Porque o número atômico é sempre 1, é hidrogênio. Quando você fala hidrogênio, já sabe que é 1, tá? Vou te dar um outro exemplo pra gente não ficar só no hidrogênio. Eu vou falar do ferro, por exemplo, pra você. Ferro, o número atômico do ferro é 56, tá legal? Desculpa, 26, número atômico do ferro 26. Então eu posso dizer pra você assim, existe o isótopo 56 do ferro. O que significa, Gabi, isótopo 56 do ferro? Que é um átomo de ferro que tem o número de massa 56. Tá legal? Lembra que eu falei que eram 2 maneiras? Então, ou eu falo isótopo 1 do hidrogênio, isótopo 2 do hidrogênio, ou eu digo isótopo de hidrogênio 1, isótopo de hidrogênio 2, no caso do ferro, isótopo 56 do ferro ou isótopo de ferro 56, tá? Na verdade, eu tô dizendo, é um dos tipos de átomos de ferro. É o ferro cujo número de massa é 56. Tá legal? Bom, espero que tenha ficado claro. Pessoal, agora, olha só, o hidrogênio é um cara especial, tá? Acompanha comigo na tela de novo. Vocês viram que tem 3 nomes aqui, ó? Prótio, deutério e trítio. Tudo bem? O hidrogênio, pessoal, é o único elemento, tá? Que a gente tem nomes especiais. Nós não dizemos só hidrogênio 1, 2, 3. A gente pode dar um nome para eles. Então, é o prótio, o deutério e o trítio.
tá? O prótio é o chamado hidrogênio comum, é o hidrogênio que nós mais temos no planeta Terra, tá? Mais de 99% é hidrogênio prótio, tá bom? Gabi, o que isso quer dizer? Que quando você pega, por exemplo, uma molécula de água, que é H2O, né, tem hidrogênio lá, 99% mais ou menos das moléculas de água tem hidrogênio prótio, mais ou menos isso, tá bom? O resto daí vai ser deutério ou trítio. Gabi, o que acontece se uma molécula de água tiver deutério? Me acompanha? Vamos lá de novo para a tela. Pessoal, você percebe que no deutério, olha aqui, ó, o número de massa dele é 2. Você se lembra dessa formulinha aqui, ó? A igual a Z mais N. Qual o número de massa dele? 2. Qual o número atômico? 1. Então, quantos nêutrons ele tem? 1, correto? Agora, olha o hidrogênio prótio. A igual a Z mais N, correto? Qual o número de massa? 1. Qual o número atômico? 1. Número de massa de cima, número atômico o de baixo, certo? Como que você acha o número de nêutrons? 1 menos 1. O de cima menos o de baixo, 0, certo? Perceba o seguinte, ó, o prótio tem 0 nêutron. E o deutério tem 1 nêutron. Se você fizer as contas, o trítio vai ter 2 nêutrons, tá? Então, o que muda de um isótopo para o outro, pessoal, é o número de nêutrons e o número de massa, tá legal? Lembra que o número atômico tem que ser o mesmo, porque é o mesmo elemento químico. Tranquilo assim? Então vamos lá. Pessoal, aí o que acontece com o hidrogênio deutério? Vocês viram que o primeiro ele chama hidrogênio leve, ou prótio? Por quê? Porque os prótons e os nêutrons, eles têm uma massa muito aproximada, quase igual, né? E os elétrons têm uma massa desprezível, tudo bem? Os prótons e os nêutrons, pessoal, tendo uma massa igual, dá uma olhada no hidrogênio prótio. Ele tem apenas 1 próton e 0 nêutron. E o deutério, 1 próton e 1 nêutron. Então a massa dele praticamente dobra. Tá? Praticamente dobra. Então, por isso que o hidrogênio prótio é chamado de leve, porque a massa dele é a menor, tá? Ou hidrogênio comum, ou prótio. Tranquilo? Beleza. Então, ó, isótopos, finalizando, átomos do mesmo elemento químico, que tem a mesma quantidade de prótons, mas que garantidamente as quantidades de nêutrons devem ser diferentes. Tudo bem? Bom, vamos lá. Segunda parte, pessoal. Segunda parte, a gente vai falar um pouquinho sobre os isóbaros, tá? Os isóbaros, moçada, iso igual a número de massa, certo? Isóbaros, átomos que têm o mesmo número de massa, mas cuidado, eles têm que ser diferentes, tá? Não podem ser átomos iguais, tudo bem? Tem que ser átomos diferentes, tudo bem? Mesma coisa para isótopos, sempre átomos diferentes. Nos isóbaros, o número de massa é o mesmo, então o número atômico tem que mudar e o número de nêutrons também, tá? Só o número de massa vai ser igual. Então, olha só, aqui tem um exemplo para vocês, me acompanha aí com a tela. Temos assim, ó, argônio, tá? Como é que eu falo esse argônio aqui? Eu posso falar de 2 jeitos, lembra? Eu posso dizer, esse cara é o isótopo 40 do argônio. Olha, é o isótopo de argônio 40. Gabi, e esse aqui do lado? Ah, esse do lado é o isótopo 40 do cálcio ou o isótopo de cálcio 40. Tudo bem? Aí você fala, mas Gabi, você está falando que eles são isóbaros. Sim, dá uma olhada aqui, pessoal. Qual o número de massa do argônio? 40. E do cálcio? 40. Números de massas não são iguais? Se os números de massa são iguais, eles são isóbaros. Ah, mas eles são diferentes. Claro, um é cálcio, outro é argônio. Pô, mas por que o elemento mudou? Porque se o número atômico mudou, o elemento mudou. Então, os isóbaros são sempre átomos de elementos químicos diferentes, tá? Que terão o mesmo número de massa. Tranquilo? Vamos lá. Seguindo em frente, pessoal, a gente vai para os isótonos, tá? Os isótonos, pessoal, o nome já diz, ó. Isótonos são átomos que têm iso igual N nêutrons, correto? Então, eles têm a mesma quantidade de nêutrons. Mas lembra, tem que ser átomos diferentes, beleza? Lembra disso? Então, bora lá. Tem exemplos aqui também, vamos comigo. A gente tem o isótopo 11 do boro e a gente tem o isótopo 12 do carbono, certo? Isótopo 11 de boro, isótopo 12 de carbono, o que a gente tem? Número de massa do boro, acompanha comigo, 11.
Número de massa do carbono, acompanha comigo, 12, tá? Aqui os números de massa são diferentes. Me ajuda. Número de prótons do boro, 5. Número de prótons do carbono, número atômico, 6. Ah, Gabi, mas então não tem nada igual? Claro que tem. Calcule a quantidade de nêutrons, correto? Vamos lembrar? O de cima menos o de baixo. Número de massa menos número atômico, beleza? Me ajuda aí. Pro boro, 11 menos 5, quantos nêutrons o boro tem? 6. Pro carbono, 12 menos 6, quantos nêutrons o carbono tem? 6. Concluímos, então, que as quantidades de nêutrons são iguais. Tá legal? E daí, olha só. Isótopos. Átomos diferentes com a mesma quantidade de prótons. Isóbaros, átomos diferentes com o mesmo número de massa. Isótonos, átomos diferentes com o mesmo número de nêutrons, tá bom? Agora eu vou dar um exemplo para vocês, pessoal, eu quero que vocês acompanhem aqui comigo. Me ajuda. Imagina esse cara aqui, tá acompanhando aí? E esse cara aqui, tudo bem? Quantos prótons eles têm? É o número de baixo, certo? 1 e 1. Qual o número de massa deles? É o de cima, 1 e 1. Vamos achar o número de nêutrons? Me ajuda aí. Como é que a gente acha? O de cima menos o de baixo, tranquilo? Como é que fica? 0 e 0, beleza? Então agora me ajuda com as perguntas, vamos. Pessoal, eles são isótopos? Responde aí na sua cabeça, sim ou não, tá? Pensa aí. Eles são isótopos, sim ou não? Tá? Vamos para outra pergunta. Será que eles são isóbaros? Sim ou não? Última pergunta. Será que eles são isótonos? Sim ou não? Pensa aí. Isótopos, isóbaros e isótonos. Vamos às respostas? Não, não e não. Nossa, Gabi, então eu não entendi nada da aula. Na verdade, faltou uma palavra no seu conceito se você respondeu que aqui era assim. Vamos lembrar? Eu falei isótopos, são átomos diferentes com o mesmo número de prótons. Isóbaros, átomos diferentes com o mesmo número de massa. Isótonos, átomos diferentes com o mesmo número de nêutrons. Tá legal? Então eles têm que ser diferentes. Volta lá, olha os dois verdinhos que eu coloquei para vocês. Pessoal, compare esses dois aqui, ó. Vou separá-los para vocês enxergarem. Esse cara da esquerda tem um próton, o da direita também. Número de massa é 1, que é o de cima, o da direita também. E o número de nêutrons é 0 e o da direita também. Então, cada um deles tem um próton, um elétron e 0 nêutron. Ou seja, eles são iguais. Se eles são iguais, não são isótopos, nem isóbaros e nem isótonos. Eles são iguais. Tranquilo? Beleza? Bora lá. Pessoal, existe um finalzinho nessa aula que é discutir um pouquinho sobre massa atômica média, tá? A massa atômica média é o seguinte, quando você olha na tabela periódica e aparece lá para você a massa atômica do elemento, ela sempre é dada a média, tá? Gabi, como assim a média? A média dos isótopos existentes na natureza. Lembra que o hidrogênio tinha o prótio e o deutério e o trítio? Então, o prótio, 99%, vai. O deutério, quase 1%. E o trítio praticamente não tem na Terra, tá? Você tem que fazer uma média das 3 massas atômicas para chegar na massa atômica final, que é a que é demonstrada na tabela para você, tá? Só tem um detalhe. Você não pode somar e dividir por 3. Por quê, Gabi? Porque eles não têm o mesmo peso, né? Um tem 99%, o outro 1%. Tá? Então, o que está acontecendo? Se tem 99% e 1%, o que vai acontecer, pessoal? 99% e 1%, você tem que tirar uma média especial. Vocês lembram o nome dela? Média ponderada, tá? Média ponderada. Lembra quando você estudava e você tinha lá as suas provas e o primeiro bimestre tinha peso 1, o segundo peso 2, tá bom? Você tinha que multiplicar pelos pesos. Aqui é a mesma coisa, tá bom? Então a gente deu um exemplo para vocês, segue no gráfico para mim, tá? Vamos lá. Olha só, pessoal, estamos aqui no um exemplo do cloro, tá? Acompanha comigo no gráfico. O 35, certo? Bate lá na curva, aqui na ponta, você encontra 75%.
O 37 bate no topo da curva 25%. Ou seja, gente, você tem 75% de cloro 35 e 25% de cloro 37, tranquilo? Como é que eu acharia, pessoal, a porcentagem nesse caso? Você faz o seguinte, ó. Porcentagem, tá? 75%, não é quanto você tem em 100? Então vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que a gente tivesse 100 átomos, tá legal? Se eu tenho 100 átomos de cloro, 75%, ou seja, 75, tem a massa 35 unidades de massa atômica, certo? Os outros 25% têm a massa 37 unidades de massa atômica. Então, o que eu faço? Eu pego 75 átomos do meu total de 100 com massa valendo 35. E 25 átomos dos meus 100 valendo massa 37. A continha, pessoal, olha como fica, ó. 75 átomos que têm a massa de 35 unidades de massa atômica. 25 átomos que tem a massa de 37 unidades de massa atômica. Conclusão, pessoal, vamos lá. O que eu fiz? 75% massa atômica 35, 25% massa atômica 37. Tranquilo? Aí o que você faz? Divide pelo seu total, que são 100 átomos. Faz a conta, né? 75 átomos vezes 35. 25 átomos vezes 37, divide pelo total de 100. Você encontra a massa atômica do cloro, 35,5 unidades de massa atômica. Essa é a massa atômica média, tá legal? Ela que vai para a tabela periódica. Maravilha, pessoal? Vamos para o exercício? Bora! Vamos para os nossos exercícios propostos. A gente vai direto para a questão 1. Pessoal, na questão 1, ele fala assim, ó. Na natureza de cada 5 átomos de boro, um deles tem massa atômica 10 unidades de massa atômica. Os outros 4 têm massa atômica 11 unidades de massa atômica. Pessoal, ele quer saber, com base nesses dados, qual a massa atômica média do boro. Média ponderada, certo? Acabamos de fazer. O que você faz? Não são 5 átomos no total? Desses 5, você vai fazer, olha, 1 tem massa atômica 10. Tá aqui, ó. 1 tem massa atômica 10. Multiplica. 4 tem massa atômica 11. Multiplica, certo? Soma os 2, tá legal? Somei os 2. Então, ficou 1 vezes 10, 10. 4 vezes 11, 44, certo? Soma e divide por 5. Gabi, por que eu divido por 5? Porque são 5 átomos. Tranquilo? Aí você encontrou a massa atômica média, 10,8 unidades de massa atômica, que dava para nós a alternativa C. C de coração. Muito bem. Pessoal, a questão 2 é uma questão bem mais difícil, tá bom? Ele fala pra gente assim, ó. Considere as seguintes informações sobre os átomos A, B e C. Daí ele fala, seus números atômicos são 3x mais 4, 4x menos 1 e 2x mais 10, correto? Dá uma olhada aqui embaixo na figura, ó. Ele põe 3x mais 4, 4x menos 1 e 2x mais 10. Foram as informações que ele deu lá em cima, tá? São os números atômicos, beleza? Muito bem. Aí ele fala pra você assim, ó. A e C eu pulei uma de propósito, a gente já volta lá, tá? A e C são isótonos, aula de hoje. Então, o átomo A e o átomo C têm a mesma quantidade de nêutrons. Olha o N lá, né? B e C são isóbaros. Então, o B e o C têm o mesmo número de massa. Olha o Azinho lá, tá? E ele fala assim, a soma dos números de nêutrons de A, B e C é 61. E ele fala, encontre os números atômicos e de massa dos 3 átomos. Pessoal, então o que nós vamos fazer aqui, ó? Primeira coisa que nós vamos fazer é colocar variáveis, tudo bem? Incógnitas. Então, eu mantive o x dele, 3x mais 4, o 4x menos 1 e o 2x mais 10. Isso ele dava aqui, ó, acompanha comigo aí, tá? Ele dava aqui, ó, eram os números atômicos, correto? Agora a gente vai pro item que eu pulei. É ele que faz vocês errarem, tá? Me acompanha aí. Bora, olha o item que eu pulei, esse aqui, ó. Os íons
A+, e C2+, são isoeletrônicos. Pessoal, o que é iso? Igual. O que é eletrônico? Mesmo número de elétrons, igual elétrons, tá? Então, o que ele está afirmando para você é que o A+ e o C2+ são isoeletrônicos. Parte mais difícil da questão. Vem comigo. Vou fazer aqui para vocês, ó. O A+ e o C2+, correto? Pessoal, volta lá e vê o número de prótons, o número atômico do A. Quanto que era? 3x mais 4, correto? Essa aqui era a quantidade de prótons do A. E do C? Do C, pessoal, era 2x mais 10. 2x mais 10, tranquilo? Cadê a parte difícil? É você lembrar que esses caras são cátions, pessoal. Se eles são cátions, eles perderam elétrons, tá bom? Quando ele era neutro, olha comigo, ó. Quando ele era assim, tá vendo? Eu tirei a carga dele. Quantos prótons ele teria? Ele teria 3x mais 4, tá? 3x mais 4, tranquilo? Só que ele se transformou em A+. O que significa isso? Que ele perdeu um elétron. Então, ele não tem mais 3x mais 4 elétrons. Ele perdeu um, portanto, ele tem 3x mais 3. Legal até aqui? Vamos no C, vamos fazer o mesmo raciocínio para o C, tá bom? Me ajuda aí, ó. Quando ele era C neutro, dá uma olhada, ó, tô sumindo com a carga, tá? Agora ele é neutro. Quantos elétrons ele tem? 2x mais 10 elétrons. Por quê? Porque ele é neutro, quantidade de prótons e elétrons é a mesma, certo? Mas eu não quero neutro, eu quero C2+. Eu quero C que perdeu 2 elétrons. Então, ele não tinha 2x mais 10 elétrons. Quando ele perde 2, ele vira 2x mais 8. Gabi, por que isso é importante? Volta lá naquele retângulozinho que eu fiz para vocês. O que ele fala ali? Ele fala que A+ e C2+ são isoeletrônicos. Eles têm a mesma quantidade de elétrons. Então, o que ele está afirmando para você, pessoal, é que este cara e este cara são iguais, tá? Eles têm a mesma quantidade de elétrons. Daí é só você substituir, né? Fazer que 3x mais 3 igual a 2x mais 8 e você vai encontrar o x, tá bom? Que tá aqui, ó. 3x mais 3, 3x mais 3... igual a 2x mais 8. Faz a continha, x igual a 5. Gente, acabamos de encontrar o x, tá? Então, os números atômicos, que era uma das coisas que ele pedia, você já achou, tudo bem? Vamos substituir? Vamos lá. Então, olha só, vamos substituir. Pessoal, como é que era o A, o B e o C? Vamos lá, tá? Vou fazer aqui no cantinho, ó. A, B, C, tranquilo? O A, o número atômico dele, não era 3x mais 4? Então, quanto vale o x? Não é 5? Então, fica 3... Tô aqui, ó. Tô aqui. 3 vezes 5, 15. Mais 4, 19. Achei o número atômico do A. Vamos fazer para o B? O B é 4x menos 1, certo? 4x menos 1. 4 vezes 5, que o x é 5, dá 20. Menos 1, 19. Tá legal? E o C, 2x mais 10. 2 vezes 5, 10. 10 mais 10, 20. Dá uma olhada. Já encontramos os números atômicos, que era uma das coisas que ele pedia para nós, tá? Ele falava, encontre os números atômicos e de massa. Legal? Então, o que tá faltando pra gente agora? Agora estão faltando os números de massa, tudo bem? O que eu vou fazer? Eu vou chamar esse cara de W. Eu vou chamar esse cara de W. Tá? E o B e o C, volta aqui, ó. O que o B e o C são? O que o B e o C são? Isóbaros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pôr a mesma letra. Eu vou falar, olha, o número de massa desse é igual ao desse. Por que, Gabi? Porque eles são isóbaros, tá? Eles são isóbaros, beleza? Pessoal, daí, olha só. Finalizando, ele falava pra gente ainda, ó, vem aqui. A e C são isótonos, tá? Então, vamos achar os números de nêutrons, pessoal? Como é que fica o número de nêutrons desse cara? O de cima menos o de baixo. Como é que fica o número de nêutrons do B? O de cima menos o de baixo. Tudo bem? E como é que fica o número de nêutrons do C? Do A, do B, do C, tranquilo? O de cima menos o de baixo. O que ele dizia para nós? Ele dizia para nós, pessoal, que o A e o C
tem o mesmo número de nêutrons, tá? Então, se o A vale W menos 19 e o C também, tá? O que eu posso fazer? Eu posso pegar, pessoal, esse Y menos 20 aqui, ó, e jogar ele para cá. Eu vou falar, olha, o número de nêutrons do A é igual ao do C. Então, eu posso dizer que o número de nêutrons do A também é Y menos 20. E aí, para finalizar, ele falou, a soma dos números de nêutrons vale 61. Então, o que eu fiz, ó? Y menos 20 somado a Y menos 19 e somado a Y menos 20, tá? Porque eles são iguais, tinha que dar a soma que é 61. Foi isso que fizemos aqui, ó. Tá? Olha só, 2 vezes Y menos 20, que é o do A e do C, mais o Y menos 19, que é o do B, dá 61. Com isso, moçadinha, você ia achar o Y, tá? Achou o Y? Substitua. Substitua aqui, ó. Me acompanha, vou até pôr em vermelho pra você, ó. Tô apagando o Y e tô pondo o Y aqui. Quanto ele deu? 40. Maravilha? Ele deu 40. Mas o B e o C, pessoal, eram Y. Então, esse Y também é 40. Tudo bem? Aí, o que você faz? Os dois são 40, tá faltando só o W, correto? 40 menos 20 pro C, número de nêutrons dele dá 20. 40 menos 19, ele não pede, mas não custa a gente fazer, 21, tá? E o A tem o mesmo número de nêutrons do C. Então, o número de nêutrons do A, pessoal, também é 20. Ah, então, se o número de nêutrons do A é 20 e o número atômico dele é 19, você soma os dois e encontra o número de massa, que vai dar 39, 20 mais 19, tá? Foi isso que ele fez aqui, só substituiu. Conclusão, números de massa 39, 40, 40, números atômicos 19, 19 e 20, e se ele tivesse pedido números de nêutrons 20, 21 e 20, tá bom? Vamos lá? Espero que vocês tenham entendido. Vamos ao próximo, tá legal? Bora lá. Questão número 3, pessoal. Questão número 3, ele fala pra gente assim. Eu tenho um átomo X de número de massa igual a 63, tá aqui, tá? O átomo e número de nêutrons 36. Ele é isótono de um átomo Y. Então, eu já pus que o Y também é 36. De número de massa 64, tá aqui. E o X também é isóbaro do Z. Se o X é 63, o Z também é 63. E ele fala que tem 34 nêutrons, tá? Ou seja, com isso ele deu os números de massa e os números de nêutrons de todos eles. Você vai conseguir achar os números de prótons, tá? Número atômico. Achei 27, 28 e 29. Ele fala para você, eu quero que você distribua. Tá? Vamos fazer a distribuição eletrônica dos íons 2+? Bora lá, pessoal. Primeiro distribuímos o argônio. Gabi, por que argônio? Dá uma olhada nas alternativas. Todas têm argônio, tá? Distribuí o X neutro, o Y neutro e o Z neutro. Tranquilo? Só que eu não quero o neutro, eu quero o cátion 2+. Você tem que arrancar 2 elétrons. Quem arranca, arranca de onde? Da camada de valência. Tá? Então, você vai tirar, olha só, do X você vai tirar o 4s2, do Y também e do Z também. Por quê? Porque de cada um eu tô tirando 2 elétrons, tá? Então, como é que fica a distribuição? Pro X, argônio 3d7, pro Y, argônio 3d8 e pro Z, argônio 3d9. Tá legal? Beleza, moçada? Bom, eu espero muito ter ajudado vocês. Essa aula é uma aula importante, cuidado com os termos técnicos. Até uma próxima. Tchau! Beijinho!